Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, queridos ouvintes, muito boa tarde. Uma alegria começarmos nosso programa de hoje, me acompanhando aí na hora do almoço, aqui de meio-dia às 14h, nosso programa Aprendendo a Palavra. Falo aqui com vocês o pastor Gilberto Costa, e esse programa é trazido para vocês pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então, uma alegria, um programa onde nós vamos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Afinal de contas, a própria Bíblia nos ensina, não é, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, não é? Então vamos fazer isso hoje, com mais um tema interessante sobre a Palavra de Deus, para fundamentar a nossa fé, para que a gente possa avançar no conhecimento de Deus, porque, queridos, quanto mais nós conhecemos da Palavra de Deus, mais a nossa vida tem qualidade aqui na Terra e, principalmente, nós estamos semeando para garantir o nosso futuro eterno na presença de Deus. Então isso é muito importante. Acima de qualquer coisa, que a gente possa se dedicar no conhecimento da Palavra de Deus e, depois de conhecer, claro, praticá-la, não é? Porque só assim nós vamos ter o resultado desse conhecimento que estamos adquirindo, não é assim? Muito bem. Então, hoje o tema que nós vamos tratar, vamos falar, queridos, sobre tentação, não é? Tentação. Olha que uma das dúvidas que as pessoas mais têm sobre esse tema é quem coloca a tentação na nossa vida, não é? Será que Deus pode nos tentar? Será que o diabo tem poder para nos derrubar através de uma tentação? Ou será que a tentação é algo que vem de nós mesmos, né? Então, como é que a gente vai falar sobre esse tema tentação, né? Lembrando o seguinte, né, que o que é tentação, né? Tentação é quando alguém... O que é tentar, né? Ser tentado. A tentação é alguém, quando alguém ou alguma coisa tenta nos levar para o erro, tenta nos induzir para o erro, tenta nos orientar para o erro. Então, vamos ver, daí a gente pode concluir o quê? Que quem faz uma tentação com outra pessoa está com a intenção de que a outra pessoa erre, né? Está com a intenção de que a outra pessoa cometa um erro. Então, será que Deus, diante dessa definição do que é tentação, será que Deus então teria interesse em tentar as pessoas aqui na Terra? Ou seja, em induzir, orientar, querer que as pessoas caiam em erro? Por essa definição, parece que não, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Olha só, você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Tiago. Então vai lá, é Novo Testamento, livro de Tiago, já pertinho do fim do Novo Testamento. Vai lá no índice da sua Bíblia, né? Na página lá que tem o índice, deixa ela já marcadinha, se você ainda não tem prática, porque aí rapidamente você vai no índice, vê lá Novo Testamento, vê onde está o livro de Tiago, e nós vamos no capítulo 1, e vamos ver a partir do versículo 13. Vamos juntos lá? Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante. Então, olha só o que diz a Bíblia. Diz assim: ninguém, ao ser tentado,
diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha lá, hein? Então a nossa pergunta aqui já está respondida, não é? Vou ler de novo para vocês. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então tá aí a nossa primeira resposta, né? Deus, Ele não tenta ninguém. Não vem de Deus a tentação, essa indução, essa tentativa de que alguém cometa um erro, não é? Não vem de Deus. A Bíblia está afirmando aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, né? Agora vamos continuando aqui, no versículo 14, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha, quando esta o atrai e seduz. Que bonito, hein? Viram aí, queridos ouvintes? Ao contrário, quer dizer, não é Deus que tenta. Cada pessoa é tentada pela sua própria cobiça. O que é a cobiça? Cobiça é o desejo. Alguma coisa que a pessoa cobiça é algo que a pessoa deseja com ardor, deseja muito, né? Então, quando essa cobiça atrai a pessoa, seduz a pessoa, o que é a sedução? Não é aquela coisa que vai atraindo, a pessoa fica quase que presa àquele desejo, né? Querendo aquilo de todo jeito. Então, isso é que é a tentação, né? Cada um, então, é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Vem de nós mesmos, né, esse desejo. E aí vem o versículo 15 dizendo: então, a cobiça, depois de haver concebido, gerado, né, dá à luz o pecado. Olha lá. Então, o que nós temos que fazer? Temos que cortar a tentação enquanto ela ainda é a cobiça, né? Enquanto ela ainda está na fase do desejo. Porque depois o desejo gera, concebe como um filho, né? Gerado. E aí traz à luz o que? O pecado. Realmente a gente põe em prática, né? Aquilo que o desejo, que a tentação está nos sugerindo, né? E aí segue a Bíblia terminando dizendo o seguinte: e o pecado, uma vez consumado, uma vez que ele é executado, realizado, gera a morte. Olha só, gente, que coisa, né? O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja que lembra da nossa definição sobre morte, não é? A morte, o que há, mas alguém pode dizer: mas pastor, eu pequei, peco todo dia e não morri. Continuo vivo, continuo vivendo com saúde. A morte aqui, queridos, é a morte espiritual. É a separação de Deus. Essa morte é terrível. Porque a pessoa estando separada de Deus, se acontece a morte física, aí pronto, acabou-se. Não tem mais chance da pessoa se arrepender. Então a gente não sabe, né? Como a própria Bíblia diz que vem como ladrão esse dia, né? Vem de uma maneira imprevista. Então é importante a gente estar vigiando, né? Orando, estar atento a essa questão, não é? Veja que esses versículos aqui que nós acabamos de ler, não é? São muito reveladores. Não é? Se nós nos lembrarmos que o conceito, né, de tentação, como já dissemos, é procurar induzir alguém para que peque, para que erre, né? Ou seja, induzir alguém para desobedecer a Deus, porque isso aqui é o pecado, a desobediência a Deus. Então parece muito lógico, não é, que o próprio Deus, ele jamais tentaria alguém, né? Pois aí não faz sentido Deus tentar induzir uma pessoa a desobedecê-lo, né? Não tem cabimento. Até porque, como nós já vimos em outros programas, já sabemos que Deus é bom, né? Sabemos que Deus é amor, sabemos que em Deus não há mal. Então, isso aí é bem interessante, né? Por outro lado,
se nós pensarmos mais um pouco, os versículos que acabamos de ler, eles também nos revelam uma coisinha que mora dentro de nós, não é? A tal da cobiça, né? A cobiça, esse desejo. É realmente algo, queridos, que vem da nossa natureza humana, carnal e pecaminosa, né? A gente já aprendeu também que a natureza humana, ela pende para a desobediência a Deus, né? Então essa cobiça é um desejo por alguma coisa ou por alguém que vai contra as orientações da palavra de Deus. Não é todo desejo, né? Há desejos que são desejos que estão de acordo com a palavra de Deus, né? Por exemplo, a pessoa tem o desejo de, você que é solteiro, que é solteira, tem o desejo de casar, de constituir uma família, de ter filhos, de ter intimidade com uma pessoa do sexo oposto dentro do casamento, de ser feliz, de se realizar nessa parte também. É importante, é um desejo que está de acordo com a palavra de Deus, não é? A pessoa tem o desejo de conquistar uma maior prosperidade, uma tranquilidade de vida, desejo de paz, desejo de que outras pessoas conheçam a Deus, desejo de pregar o Evangelho. Olha aí, desejos bons, não é? Agora a pessoa tem desejo pelo cônjuge de outra pessoa, né? A pessoa que tem o desejo de adultério, o desejo de desviar dinheiro que não lhe pertence, não é? Para tentar chegar mais rápido à prosperidade, o desejo de sonegar impostos, né? De enganar as autoridades, de enganar pessoas para conquistar alguma coisa, aí já não é um desejo que está de acordo com as orientações de Deus, não é isso? Muito bem. Então veja que interessante, né? Essa cobiça, na verdade, ela é um desejo por alguma coisa ou por alguém que vai contra a palavra de Deus, né? Então ela gera em nós atração, sedução por aquilo que desagrada a Deus, né? Fica aquele desejo dentro da pessoa, né? Como se fosse uma coisa que não quer calar, né? O que eu acho muito interessante, queridos, é que os versículos que nós lemos dizem que a cobiça concebe, ou seja, que ela engravida, né? E aí, de quanto tempo você acha que será essa gestação, essa gravidez, né? Pense aí, a cobiça concebendo, né? Engravidando. Por exemplo, a de um bebê, de um ser humano, é de 9 meses a gestação, né? De um bebê. Depois de 9 meses, o bebê nasce. E essa gestação da cobiça, o que é isso então? Pastor, o que é a gestação da cobiça? É justamente o tempo em que aqueles desejos errados ficam ali rondando a nossa mente, né? E que nós, ao invés de repreendermos esse desejo em nome de Jesus, nós ficamos convivendo com esses desejos, até sentindo prazer com essa tentação, né? Então isso, queridos, acontece até com muitos irmãos fiéis, viu? Irmãos fiéis, pessoas que já entregaram, irmãos e irmãs que já entregaram o governo de suas vidas a Jesus, pessoas que conhecem a palavra, que em vez de rechaçar logo, de mandar embora essa tentação em nome de Jesus, muitas vezes a pessoa fica brincando com fogo, né? Pensando assim, não, mas eu sou forte, eu aguento isso, não tem problema não, eu aproveitar um pouquinho, gostar um pouquinho dessa tentação, né? E aí é certo também que o diabo acaba aproveitando, né, esse período de gestação da cobiça, não é? Porque aí ele pode dar o seu empurrãozinho, não é? Para que a pessoa caia no abismo. Então o diabo fica falando, fica trazendo sugestões, não é? Fica trazendo imagens na nossa mente, não é? Fica trazendo lembranças, às vezes de sensualidade, de pecado que nós cometemos no passado, né? Fica tentando nos envolver, tentando fazer com que aquela pessoa que já nasceu de novo, que já se entregou a Jesus e que já sepultou a velha criatura, aquela velha criatura já foi esquecida. Então o diabo muitas vezes fica tentando fazer com que a gente sinta saudade dessa velha criatura, né?
Veja que ele fez isso com o próprio Senhor Jesus, né? Quando ele tentou Jesus, né? Lembra que Jesus, depois que foi batizado nas águas, logo em seguida ele recebe o batismo com o Espírito Santo, não é? Fica cheio do Espírito Santo, o Jesus homem, não é? Que havia ali se esvaziado da sua condição de Deus para vir aqui na terra como homem. E aí o que acontece? Jesus é levado pelo Espírito Santo até o deserto, onde fica ali em jejum por 40 dias. E depois desse jejum, então, ele é tentado pelo diabo, né? Então, o diabo, você vê que o diabo é bastante sagaz, né? É abusado, né? Foi tentar ao próprio Senhor Jesus, né? Veja que coisa curiosa, né? Então, assim, é uma coisa importante, queridos, para você saber, uma coisa fundamental para você saber nesse assunto, é que o diabo ele não tem poder para penetrar nas nossas mentes, nos nossos espíritos e saber o que nós estamos pensando, sabe? Ele não tem esse poder. O diabo não consegue saber dentro da nossa mente o que é que nós estamos pensando. Só Deus é que tem esse poder de sondar os corações e as mentes do ser humano. O diabo só sabe o que nós estamos pensando quando nós falamos alguma coisa ou pelas nossas atitudes, né? Aí sim ele tem uma dica, ele fica sabendo o que nós estamos pensando. Então veja que depois que a nossa cobiça teve o seu período de gestação, né? Ficou ali engravidando na cabeça, na mente, sem ser abortado, né? Sem ser repreendido, então ela dá à luz ao pecado, que é quando a pessoa de fato pratica aquele ato de desobediência, né? E aí já vimos que o fruto disso é a morte, né? Então é muito interessante essa morte espiritual, né? Como nós já falamos, é a morte que não é a morte física, né? A pessoa peca, mas continua vivo fisicamente, porém fica separada de Deus, porque Deus não consegue, queridos, habitar no mesmo lugar onde há o pecado, né? Então, naturalmente, a pessoa, nesse caso, fica afastada de Deus, né? Então, nós temos que combater isso, né? Qual é a arma, então, pastor, que nós devemos usar para combater a tentação, para combater essa ação do diabo? Vamos ver isso agora, só que ainda hoje, só que daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, no próximo bloco do programa, vamos agora ouvir alguns louvores que vão nos abençoar, vão nos trazer paz, vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Ele por essa palavra, e daqui a pouquinho então a gente volta para saber como nós devemos combater, como é que a Bíblia nos orienta a combater a tentação, tá certo? Então fiquem na paz de Jesus e até daqui a pouquinho. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta depois desses louvores abençoados. E hoje nós estamos tratando com você do tema da tentação, não é? Já aprendemos aqui no bloco anterior que Deus não tenta a ninguém, não é? Que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pelo nosso próprio desejo, e que esse desejo fica concebendo, não é? Fica engravida a nossa mente, não é? E a pessoa fica ali gostando daquele desejo, fica alimentando aquele desejo. E o que acontece depois é que ele acaba concebendo, né? Ele acaba dando
dando a luz ao pecado. Então, no bloco anterior, nós terminamos com a seguinte pergunta: como então nós devemos combater essa tentação, né? A gente já sabe que essa cobiça que temos, na verdade, ela tem também um empurrãozinho do diabo, né? E que nós devemos então repreender imediatamente esse desejo, essa coisa que fica na nossa mente, né? Em nome de Jesus, e não a gente ficar ali gostando, né, com aquilo dentro de nós. Só que para isso, queridos, é necessário que nós estejamos em espírito, que nós estejamos andando com o Espírito Santo de Deus dentro de nós e ouvindo muito bem o que Ele está nos dizendo, o que Ele está nos orientando, não é? Para ficarmos firmes na fé. Veja só, respondendo à pergunta do bloco passado, o que nós devemos fazer então para combater a tentação? Vamos ler o que o próprio Senhor Jesus nos falou. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Abra aí para você ver. Mateus, primeiro Evangelho, né, Novo Testamento. Mateus capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 41. Anota aí no seu caderninho. Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha lá. Olha aí a dica, a orientação, o ensinamento de Jesus, como ele é direto, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E aí segue Jesus dizendo: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, o próprio Jesus reconhecendo, o espírito aqui está com E minúsculo, então Jesus está falando do nosso espírito. Então o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Veja só que coisa. Então, por isso, queridos, sabendo que a carne é fraca, o que nós temos que fazer? Vigiar. Vigiar é o que? Andar atento, não é? Atento a esses momentos em que a cobiça, o desejo começa a entrar na nossa mente, começa a gerar coisas na nossa mente. E devemos orar firme, não é? Para que a gente possa não entrar na tentação, entrar em tentação, como Jesus falou, não começar a deixar engravidar essa tentação para que depois não nasça o pecado, né? Que linda essa orientação de Jesus. Veja só, vamos ver mais, vamos ver outra arma que podemos usar para resistir na tentação. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios, é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Abra lá, Efésios, no capítulo 6. Efésios é Novo Testamento, né? Você vai encontrar Efésios no Novo Testamento. No capítulo 6, vamos ler o versículo 16. Anotou aí no seu caderninho? Efésios, capítulo 6, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Olha só que bacana. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aí. Olha que bacana. Vou ler de novo para você. Embraçando sempre o escudo da fé. Então, esteja sempre com o escudo da fé. E a fé, nós já aprendemos que a fé é a certeza, não é? A fé é certeza que a palavra de Deus é verdade. A fé é certeza que as coisas que Deus revela na sua palavra que vão acontecer, realmente vão acontecer. A fé é a certeza de que se nós entregamos a nossa vida a Jesus, com certeza Ele vai honrar essa nossa entrega, né? Ele vai cumprir a sua parte na aliança, que é o quê? Nos trazer paz, nos trazer proteção, nos trazer salvação e nos trazer força para apagar esses dardos inflamados do maligno. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque
muitas vezes a tentação é trazida pelo diabo, pelo nosso adversário, através de dardos, flechas inflamadas, né? Quando atinge a pessoa começa a sofrer daquela tentação. Aqui, queridos, claro que flecha é só um exemplo espiritual. Na verdade, é quando vem aquela ideia, não é? Quando vem aquela sugestão, não é? Da gente olhar uma coisa assim e começar a ter aquela tentação, começar então a conceber aquilo ali na nossa mente, né? Bem, outro ponto importante também, queridos, é que quando nós somos tentados, não significa que pecamos, viu? Porque a tentação é a sugestão para pecar. Então tem também muitas pessoas que ficam tristes quando são tentadas, pensando assim: poxa, eu fui tentado de novo. Significa então que a minha mente não está pura, significa então que eu não estou andando em santidade, porque eu fui tentado mais uma vez. Veja que ser tentado não é pecar, né? Receber esse ataque do mal com tentações não significa que a pessoa pecou. Veja o que diz aí a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, vai lá na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 7. Anota aí também, se você não está com a Bíblia, para depois você poder procurar. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, olha, Deus falando aqui com Caim. Lembra que os primeiros dois filhos, né, de Adão e Eva foram Caim e Abel. E aí Caim passou por essa situação que nós estamos falando aqui da tentação. Por quê? Porque Caim, ele levou uma oferta a Deus, uma oferta de ervas do campo, e Abel, seu irmão, também levou uma oferta a Deus, oferta de gordura de ovelhas, que ele era criador, ele era pastor de ovelhas. E aí Deus se agradou mais da oferta de Abel e se agradou menos da oferta de Caim. Por que será, pastor? Era o valor da oferta? Não, não era o valor, era a intenção do coração. A Bíblia explica que Abel estava com o coração voltado para agradar a Deus. Então ele preparou a melhor ovelha, levou o seu melhor para Deus. Já Caim, ele levou uma oferta, mas não foi de todo o coração, não foi o seu melhor. E aí o que aconteceu? Deus naturalmente se agradou mais da oferta de Abel do que de Caim. E aí Caim começou a ter inveja do seu irmão. E aí começou aquela cobiça, aquela tentação, aquela sugestão que o inimigo sugeriu para ele, começou a falar ao coração de Caim, dizendo: mata o seu irmão, mata. Então Caim começou a sentir uma raiva, né? Um ódio do seu próprio irmão, que coisa, né? Porque Deus se agradou mais de Abel, mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. Então Deus percebeu que Caim estava sendo vítima desse ataque de tentação, né? Que Caim estava começando a gerar no seu coração esse desejo, essa inveja, gerando o desejo de matar seu irmão. Olha só o que Deus fala para Caim. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus diz assim: se procederes bem, Deus falando com Caim, hein? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha, o que é o pecado jaz à porta? Jaz, queridos, quer dizer descansa. Quer dizer, Deus estava dizendo para ele: olha, o pecado está descansando aí na sua porta. Imagina que o pecado fosse um cachorro bravo, assim, que estaria pronto para morder a pessoa. Então, o que Deus está dizendo? Ó, esse cachorro bravo aí está na sua porta, descansando ali, dormindo, pronto para morder se você der bobeira, se você não ficar atento. E aí, Deus continua dizendo o seguinte: o seu desejo será contra ti. Olha lá, Deus dizendo para Caim: olha, esse desejo que você está sentindo de matar o seu irmão, ele é contra você, porque se você cumprir esse desejo, você que vai sair perdendo, né? Você que vai pecar gravemente, você que vai ser expulso da minha presença, que não vai ter
não vai ter direito a estar comigo. Deus dizendo para ele, né? O seu desejo será contra ti. E aí Deus completa dizendo, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha lá. Então, queridos, Deus está falando comigo e com você. Nós temos que tomar a decisão de dominar o nosso desejo, essa tentação, não é? Então, por isso, em primeiro lugar, não deixe o diabo lhe convencer de que você já está pecando só por ter sido tentado a pecar, né? Porque, afinal de contas, o diabo vai procurar fazer isso, porque ele é o nosso acusador, ele vai procurar colocar você para baixo, fazer você se sentir triste com você mesmo, não é? Então, muito cuidado com essa questão. Agora, nós temos também que tomar uma decisão, queridos, que é uma decisão muito séria e muito firme, que é a decisão mesmo de estabelecer, olha, eu vou dominar esse desejo. Se Deus disse na palavra dele que eu posso dominar, em nome de Jesus, se hoje eu tenho a opção de ter o Espírito Santo morando dentro de mim, que me permite, que me dá esse poder, o Espírito Santo morando dentro de mim, se movendo dentro de mim, ele me proporciona essa resistência, essa capacidade de resistir ao diabo, de resistir às tentações. Então, é por isso que Deus diz, olha, cumpre a você dominá-lo, dominar essa tentação. Então, é possível sim, queridos. É possível sim. Se a gente tiver 3 elementos. Primeiro, se você já tiver sozinho, você não vai conseguir. Já lhe adianto isso. Tentar dominar a tentação com a força do seu braço você não vai conseguir. Porque a nossa carne, ela tem essa natureza, ela naturalmente tende para desobedecer a Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que buscar ajuda na única pessoa que pode vencer o pecado e que já venceu. Quem é? Jesus Cristo, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente reconhecer diante de Deus essa nossa incapacidade de resistir ao pecado sozinhos e procurar Jesus e dizer, Senhor, eu quero realmente entregar o governo da minha vida ao Senhor. Eu quero, porque eu sei que se eu for governar a minha vida sozinho, a tendência é que eu não consiga te obedecer. Então aí você entregando o governo da sua vida a Jesus, como eu tive que fazer um dia também, e fiz com muito carinho, porque na época eu percebi que o governo da minha vida, sendo governado por mim mesmo, estava levando ao caos absoluto e total. Então eu reconheci a minha incompetência em governar a minha vida e entreguei o cargo de governador da minha vida a Jesus Cristo. E desde então tem sido uma bênção, não é? E aí esse é o primeiro passo. A partir daí o Espírito Santo, então, vem morar dentro de você, o Espírito de Deus. Esse que hoje está presente aqui na terra, que guia a igreja, que nos ensina, é nosso professor, que nos consola. Então ele vem morar dentro de você. A partir desse momento, aí sim, você adquire forças para poder dominar o pecado. Aí sim, tudo começa a mudar na sua vida. Aí sim a gente adquire uma postura de resistência ao diabo. Porque o diabo, ele vai tentar nos convencer, vai tentar nos colocar para baixo, vai tentar nos tirar do caminho que Deus sonhou para nós, né, dos planos de Deus. Mas nós vamos resistir dessa maneira. E aí, já depois do nosso intervalo, eu vou trazer para vocês mais versículos que vão falar sobre essa questão da nossa resistência. De que quando nós resistimos ao diabo, ele realmente tem que fugir de nós. E também versículos que vão trazer essa força que o diabo faz de mentir, e continuar mentindo para tentar nos enganar. Certo? Então daqui a pouquinho, depois de nós ouvirmos esses louvores maravilhosos que vêm logo em seguida, nós voltamos com a continuação desse tema sobre a tentação e sobre como vencê-la, como conseguir vitória sobre ela, tá certo? Então, por enquanto, fique na paz e na graça de Jesus e daqui a pouquinho a gente volta.
Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos irmãos, estamos de volta, querido ouvinte, você aí que está nos ouvindo. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e você está assistindo ao programa Aprendendo a Palavra, trazido aqui pelo seu Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E é uma bênção nós estarmos aqui aprendendo mais de Jesus, aprendendo mais sobre a sua palavra. Hoje nós estamos falando sobre a tentação. Então nós já estudamos aqui nos blocos anteriores o que é a tentação, que é aquela indução ao erro, não é? Aquela orientação para errar. Nós já vimos na Bíblia que Deus não tenta ninguém, não é? Porque não faria sentido Deus tentar uma pessoa para desobedecer a Ele mesmo, não é? Vimos isso na Bíblia. Tudo que você vai aprendendo aqui, ouvinte, você vai vendo na sua Bíblia aí junto comigo. É importante você ter esse hábito, né, de você não seguir uma doutrina se alguém realmente não lhe mostrar na Bíblia aquilo que está falando, né? Porque assim você agindo dessa maneira vai evitar com certeza de cair em algum engano, né? Em alguma doutrina que desagrade a Deus. Então nós já vimos também que a tentação, esse desejo, essa cobiça, né? A Bíblia nos ensinando que a tentação vem pela nossa própria cobiça e que nós ficamos ali, então, muitas vezes, em vez de repreender logo essa cobiça, esse desejo, a pessoa fica ali namorando com esse desejo, fica nutrindo isso aí e vai engravidando a mente, né? Vai engravidando, gerando o pecado. E aí o pecado, quando vem à luz, é cometido, né? Então o que a gente tem que fazer? Tem que imediatamente resistir a essa tentação. Temos que orar e vigiar, como o próprio Senhor Jesus nos orientou na palavra, né? Temos que estar prontos a usar o escudo da fé, como o apóstolo Paulo nos orientou ali em Efésios, que nós lemos também. E agora, eu vou trazer uma palavra para vocês também, lá no livro de Tiago. Então vamos lá no livro de Tiago, voltando ao livro de Tiago, né, que foi onde nós começamos esse nosso estudo sobre a tentação. E lá no livro de Tiago, você vai no capítulo 4 e no versículo 7. É um versículo muito poderoso, 7 e 8. São dois versículos assim muito poderosos para a gente poder crer de verdade, colocar em prática e resistir a qualquer tentação. Vai lá. Tiago, é Novo Testamento, já no finzinho do Novo Testamento. Livro de Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha só que coisa linda Deus está falando para nós aqui. Achou aí na sua Bíblia? Se você não achou, anota. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Anotou aí direitinho? Então diz assim a palavra de Deus. Olha só. Olha que forte isso aqui, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha lá. Olha a força desse versículo. Eu vou repetir para você. Ó. Vamos comer cada palavrinha aqui. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que a Bíblia quer dizer aqui? O primeiro passo que a gente tem que fazer, como nós estávamos ensinando nos blocos anteriores, é você se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar? Se submeter, né? Se colocar sobre a autoridade de Deus, obedecer a Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, entregar o governo da sua vida a Jesus.
Então é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Primeiro passo, sujeitai-vos, está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. E aí segue, depois que você faz isso, segue a Bíblia. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha lá. Então, se você está sujeito a Deus, está debaixo da autoridade de Deus, debaixo da proteção de Deus, está debaixo das orientações de Deus, entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, então você ganha autoridade para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que bacana. Então veja que o diabo, ele foge mesmo da gente. Mas primeiro você tem que resistir. O que é resistir? É ficar firme, né? Não recuar, não se abalar, não ceder às tentações que a nossa própria cobiça coloca em nosso coração e que o diabo dá um empurrãozinho para ajudar a gente a pecar e a desobedecer a Deus. Mas para isso, queridos, você está vendo aqui a palavra dizendo que é necessário que primeiro você e eu nos submetamos a Deus, nos sujeitemos a Deus. Como diz a Bíblia aqui, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sem essa submissão a Deus, à vontade de Deus, ao senhorio de Deus, é impossível o ser humano resistir, porque, como você já aprendeu, a carne é fraca. Como você já aprendeu, o Senhor Jesus dizendo, o Espírito está pronto, o seu Espírito, meu Espírito, renasceu, se você já aceitou o governo de Jesus Cristo sobre a sua vida e abriu mão do seu governo. Mas o Espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós não estivermos debaixo da autoridade, da orientação, da proteção de Deus, fica difícil resistir ao diabo, não é possível, não é? Mas se ao contrário, nos submetermos a Deus, sermos obedientes, procurarmos ouvir a palavra, como você está fazendo agora aí, ouvinte, você que está ouvindo aí na sua hora do almoço, acompanhando essa programação, então você está investindo tempo que você podia estar fazendo outra coisa, não é agora, podia estar dormindo, podia estar vendo outro programa que não fosse de Jesus, mas você está aqui por quê? Porque você está interessado em se sujeitar a Deus, você quer aprender mais de Deus, você quer se aproximar mais de Deus. E olha, tenha certeza que esse seu desejo de se aproximar de Deus, essa sua direção, esse seu caminhar na direção de Deus, vai provocar também de Deus um caminhar na sua direção. E isso é colocado, é dito aqui na Bíblia no próximo versículo. Veja aí, o próximo versículo, versículo 8, nós estamos lendo aqui Tiago, capítulo 4, versículo 8 agora, diz assim, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Olha aí, tá vendo? Chegai-vos a Deus, quer dizer, se chegue perto de Deus. E aí qual é a reação de Deus, que a Bíblia diz? E Ele se chegará a vós outros. Tá vendo aí? Então, quanto mais você se chegar para Deus, mais Ele vai se chegar para você. É uma ação e reação, né? Você que já fez o colégio, já passou lá pelas aulas de física, né? E aprendeu lá física, você sabe que a toda ação corresponde uma reação, né? Na mesma direção e em sentido contrário. Então é ação e reação. Então qual é a ação e reação aqui? Se você se chegar até Deus, Ele então se chegará a vós outros. Olha aí. Então, à medida com que a gente tem intimidade com Deus para resistir à tentação, é à medida com que a gente se chega para perto de Deus. E pastor, como é que eu chego perto de Deus? Primeiro, buscando conhecer a Deus e ter intimidade com Ele através da sua palavra. Nós já aprendemos também que Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra de Deus. Então, conhecendo a palavra de Deus através da Bíblia, você terá intimidade com Jesus e logo com Deus. Então, é o primeiro passo. Como é que eu faço? Então, leia a Bíblia todo dia. Comece a partir do Evangelho de Mateus, comece a partir do Novo Testamento. Todos os dias leia em sequência. Não leia assim, abrindo a Bíblia e tentando adivinhar o que vem e tentando fazer da Bíblia uma caixinha de promessas, não. Siga lendo a mensagem que Jesus deixou para nós e que Deus deixou para nós
toda na sequência. Siga como se fosse uma novela, uma série. Você aí que gosta de assistir TV, gosta de ver novela, gosta de ver série, não é ruim quando você perde um capítulo ou dois, né? E aí você vai ver o outro capítulo, aconteceram coisas que você não sabe. Por que aquela pessoa está assim ou está assado. Então, mesma coisa na Bíblia, né? Se você ficar lendo assim, dando pulo, dando salto ou abrindo para ver o que vem, você não vai ter a compreensão da mensagem na sequência correta, né? Na sequência que Deus quer falar com a gente. Então, veja que aqui na nossa programação, a gente vai pegando versículos salteados. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um tema, tentação, por exemplo, né? E aí esse tema está distribuído em vários trechos da Bíblia. Mas, para você ler na sua casa, para você conhecer a palavra de Deus, você deve ler em sequência. E aí você vai ver como você vai ser abençoado. Então, vá lendo. Leia um capítulo por dia e você vai ver o que acontece. Como você vai se aproximar de Deus, como você vai ter entendimento, né? Antes de ler, ore a Deus. Ore a Deus, diga assim: Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor que é meu professor, chame o Espírito Santo para lhe ensinar, porque a Bíblia nos garante que o Espírito Santo é o nosso professor. Então chame ele para lhe ensinar. Chame ele mesmo, diga: Espírito Santo, eu preciso do teu ensino, eu não consigo entender a Bíblia sozinho. Venha me ensinar. E aí comece a ler um capítulo todo dia, na sequência. Vá começando por Mateus, depois vem Marcos, depois Lucas, depois João. Aí siga com Atos dos Apóstolos, siga com Romanos. Vá seguindo até o final, até Apocalipse, até ler a Bíblia todinha, o Novo Testamento. Terminou, aí você volta para o livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, da Velha Aliança. Depois de você já conhecer, porque nós hoje estamos vivendo na Nova Aliança, no Novo Testamento. Testamento, a palavra testamento significa aliança. Então, como nós estamos vivendo na Nova Aliança, leia logo o Novo Testamento, que é onde você está vivendo. Eu e você estamos agora vivendo essa época da Nova Aliança, para você conhecer logo sobre a Nova Aliança. Depois você volta, terminou de ler o Novo Testamento, volta para o livro de Gênesis, lá no Velho Testamento, e vai ler sobre a Velha Aliança, vai ler sobre a criação da terra, do universo, sobre a criação do homem e da mulher, sobre a queda, como o homem e a mulher desobedeceram a Deus. Vai ler como Deus vem tentando ao longo da história da humanidade que o homem se reaproxime dele. Então você vai ver como as coisas funcionavam na Velha Aliança, para você conhecer também. É muito importante saber como era antes de Jesus, para você saber como é bom você estar vivendo agora. Você e eu estamos agora vivendo depois que Jesus fez essa obra maravilhosa nas nossas vidas, tá certo? Então isso é uma bênção, uma glória a Deus. Vá praticando isso, vá se chegando a Deus e Ele vai se chegando a você. Ouça a palavra de Deus, ouça esse programa, ouça a rádio, ouça os outros programas onde irmãos e irmãs vêm aqui para pregar a palavra de Deus. Então se dedique mesmo, porque a Bíblia também nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então busque mesmo, mergulhe no Senhor, sabe? Tem pessoas que estão ouvindo programações evangélicas faz anos já, estão há 5, 6 anos ouvindo e não mergulham, ficam naquela coisa morna, né? Nem sai do mundo, nem fica no mundo, nem entra na igreja, nem sai da igreja, nem toma a decisão de entregar o governo da vida a Jesus, nem deixa de tomar. Então, querido, assim a pessoa está perdendo tempo de vida abundante com Jesus. Tome uma decisão, sabe? Saia dessa mornidão e tome uma decisão. Mergulhe de vez em Jesus. Mergulhe na palavra, mergulhe na oração, frequente uma igreja, vá se congregar numa igreja evangélica, procure uma igreja evangélica perto da sua casa, vá ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vá receber direção, receber um acompanhamento da sua vida, vá servir a Deus, vá trabalhar pela obra de Deus, doar o seu tempo pela obra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, se chegue a Ele, você vai ver só como a sua vida vai mudar, como vão acontecer maravilhas de vida abundante na sua vida, na vida da sua família
na vida dos seus amigos, na vida daqueles que te cercam, viu? Faça isso com Deus, esse desafio com Deus, você vai ver o que vai acontecer, tá certo? Então, daqui a pouco a gente volta no nosso próximo bloco, o quarto e último bloco, onde nós vamos orar pela sua vida, vamos encerrar o nosso estudo sobre a tentação, vamos ver mais um versículo para a gente poder fechar bem esse assunto, e aí vamos orar pela sua vida, tá bom? Fique aí ouvindo alguns louvores abençoados, e daqui a pouquinho a gente volta. Fique na paz e na graça de Jesus. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Aprendendo a Palavra. Glória a Deus por isso. É um programa trazido para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, e tem sido uma bênção nós estarmos aqui juntos, vendo essa palavra maravilhosa de Jesus, não é? Isso é maravilhoso. Nós estamos hoje aprendendo sobre um tema importantíssimo, que é o tema da tentação, né? Então, a tentação, como vencer a tentação, o que é a tentação, de onde vem a tentação. Já aprendemos que a tentação, a palavra tentação quer dizer tentar levar alguém ao erro, tentar induzir alguém a errar, a desobedecer a Deus. Aprendemos que Deus não tenta ninguém, não é? Porque Deus não pode levar uma pessoa a desobedecer a Ele mesmo, não é? Aprendemos que a tentação vem da nossa própria cobiça por alguma coisa ou alguém, não é o nosso desejo por aquilo, que essa tentação às vezes tem um empurrãozinho do diabo, que ele quer ver a nossa queda, não é? Ele sente prazer em que nós desobedeçamos a Deus, assim como ele foi desobediente desde o princípio. E aí é interessante a gente ver agora a seguinte resposta a uma pergunta: mas pastor, me diga uma coisa, e se eu cair na tentação? E se eu realmente cedi à cobiça, não vigiei, não orei, não repreendi na hora que era para repreender, deixei aquilo ficar na minha mente, aquilo foi gerando, foi crescendo, se fortalecendo, e chegou a um ponto que eu não resisti e caí na tentação e pequei. E agora, não é? O que eu faço? Tem solução para isso? Aí o que vai acontecer? O diabo vai se levantar. Primeiro ele vai, através dessa brecha, ter acesso à sua vida, né? E aí vai começar a te acusar, a me acusar se eu fizer a mesma coisa, e aí ficar dizendo: olha, você não é digno de estar na presença de Deus, tá vendo? Você é fraco, você não consegue resistir, e vai tentar te afastar da presença de Deus. Então eu digo a você, querido ouvinte, esse é o momento, quando a gente cai na tentação e erra e peca, é o momento onde a gente precisa estar mais perto de Deus e não longe. Então eu vou ler aqui um trecho da palavra de Deus para você, e você vai ver isso. É importantíssimo que você tenha isso semeado no seu coração. Pecou, errou diante de Deus, não se afaste dele. É o momento de estar mais perto dele, para que você receba perdão, para que você seja refeito, regenerado, para fechar essa brecha na sua vida, para que o diabo não tenha mais acesso à sua vida. Então não é o momento de sair da presença de Deus. Muita gente faz isso, peca, se sente sujo, se sente indigno da presença de Deus, e aí se afasta. Não, de jeito nenhum. Se afastando só vai piorar, você vai estar
fraco e aí vai pecar mais e mais e cada vez mais e vai se sujar mais e cada vez mais e vai estar cada vez mais longe da presença de Deus. Não faça isso. Preste atenção nisso que eu estou lhe dizendo. Preste atenção. Pecou, caiu na tentação, a hora é de estar mais junto de Deus do que nunca. A hora é estar mais perto de Deus e não longe. E isso aqui, quem vai falar com a gente é o apóstolo João. Abra aí a sua Bíblia, na primeira carta de João. Vai lá, é Novo Testamento. Não é o Evangelho de João não, viu? Não é o Evangelho não, que João, além de escrever o Evangelho, ele escreveu também 3 cartas. A primeira, a segunda e a terceira carta de João e também o livro de Apocalipse. Então, é na primeira carta de João, é já no finzinho do Novo Testamento, certo? Vai lá, primeira carta de João, você vai no capítulo 1, a partir do versículo 5, vamos juntos aí. Primeira carta de João, a partir do capítulo 1, versículo 5, encontrou? Primeira, se você não encontrou, anota aí no seu caderninho para encontrar depois. Primeira de João, capítulo 1, versículo 5 em diante. Lá vou eu ler aqui, ó. Vamos ler juntos. Ora, a mensagem que da parte dele, da parte de Jesus, viu pessoal que ele está falando? A mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Olha lá, Deus é luz, não há em Deus trevas, né? No versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, né? E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aí. Então, quantas vezes eu disse isso antes de me entregar o governo da minha vida a Jesus? Eu dizia, não, eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus, eu já tenho comunhão com Ele. Mas era mentira minha, eu não sabia, mas era mentira, porque esse versículo 6 diz isso, ó. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu andava nas trevas, eu fazia coisas que desagradavam a Deus, porque eu nem sequer conhecia a vontade dele e não tinha interesse em conhecer. Não tinha interesse em ler a Bíblia, em me aproximar de Deus. Realmente não tinha. Achava que bastava fazer boas ações, ser bonzinho. O bonzinho na minha concepção, né, no que eu achava que era bom. Não desejar mal aos outros, levar aquela vidinha ali morninha, né? E depois, quando eu descobri o alto padrão de Deus na Bíblia, que eu vi como eu estava distante desse padrão. Mas aí tem o versículo 7 aqui, que diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aí. Então, primeira palavra para você que caiu na tentação, que pecou e está se sentindo sujo, indigno da presença de Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é para você, viu? Você não merece não, nem eu mereço ser purificado. Nós não merecemos. A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra, porque todos pecaram, todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, diz a Bíblia. Mas o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Entenda que Jesus morreu naquela cruz justamente derramando o sangue inocente dele, justamente por mim e por você, porque a gente não merece, porque se fosse pelo nosso merecimento, a gente estava perdido. A gente estava num buraco sem saída, num poço sem fundo. Então é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E aí vem o versículo 8. Mas pastor, como é que isso acontece? Vamos ver, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Olha aí. Então não podemos dizer, não temos pecado. Ainda estamos vivendo nesse mundo. O pecado, eventualmente, a gente comete um deslize, escorrega, não presta atenção, não está orando, não está vigiando e acaba desagradando a Deus. Seja num pensamento, numa atitude, num falar. Então, acontece. Então você aí que está se sentindo sujo, que está se sentindo indigno, o que você vai fazer é o seguinte, aqui está no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aí. Gostaram dessa? Vou ler de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus. É fiel e justo para nos perdoar os pecados, perdoar, gente, e nos purificar. Olha aí, com o sangue que Ele derramou naquela cruz, espiritualmente falando, Ele vai nos purificar, vai tirar da gente essa sensação de culpa, de que não vale nada, de que não é digno. Ele vai nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Olha aí, que praticamos. Então essa é a palavra para você. Caiu na tentação, não conseguiu resistir à tentação, ficou triste, ficou se sentindo sujo, se sentindo indigno. Corra aos pés de Jesus, confesse a Ele o seu pecado. Peça perdão sincero, se arrependa. Se arrepender é largar, é fazer força para não repetir, mas corra, se arrependa, não espere para amanhã não, é para já. O que você não pode, ouvinte, é ficar com esse sentimento de culpa, ficar se sentindo sujo, se sentindo indigno. Saia dessa, porque isso não é bom para você, isso vai te afastar de Deus. Venha para junto de Deus, coloque força nesse pedido de perdão, sabe? Chegue para Deus, abra o seu coração, que Ele é fiel para lhe perdoar. Quantas vezes acontecer de você cair na tentação? Não tem limite, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, que as suas misericórdias são infinitas, nunca se acabam. Então Ele vai estar sempre de braços abertos para você chegar para Ele e pedir perdão. Mas corra, peça perdão, seja purificado, se reaproxime de Deus. Nada, olha, eu repreendo em nome de Jesus esse pensamento que possa estar na sua cabeça de que você é indigno e tem que se afastar de Deus. Não. Quanto mais sujo você se sente, quanto mais indigno você se sente, aí é que você tem que se aproximar de Deus. Mais você tem que se aproximar. Porque foi para esses que Jesus veio. Ele veio buscar os doentes e não os sãos. Porque os doentes é que precisam de médico espiritual, tá certo? Então faça isso em nome de Jesus. Eu conclamo você, convoco você a fazer isso. E vamos começar já orando pela sua vida. Eu peço aí que você feche os seus olhos onde você estiver, em nome de Jesus. Nós vamos entrar juntos na presença de Deus e vamos orar por esse propósito na sua vida. Então feche os seus olhos agora, coloque o seu pensamento no Senhor, sabe? Comece a refletir sobre essas palavras que você recebeu e vamos juntos em oração. Pai, Pai amado, Paizinho querido, Pai misericordioso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós agora entramos na Tua presença, Paizinho. Ó Deus, nós precisamos, Pai, da Tua força, Pai. Esse ouvinte que está orando comigo agora, essa ouvinte, está se sentindo fraco, fraca, para resistir às tentações. Tem caído toda vez, tem caído muito em pecado, não tem conseguido, Senhor, resistir à tentação. Mas hoje, Pai, hoje ela aprendeu ferramentas, ela aprendeu a Tua palavra, que é a espada do Espírito, que é com essa palavra, Pai, que nós podemos combater essa tentação, combater essa cobiça que vem no nosso coração, combater esse empurrãozinho que o diabo dá, essas sugestões que ele apresenta, essas lembranças do passado. Nós queremos, Pai, queremos Te declarar em nome de Jesus. Declare aí, ouvinte. Você que está ouvindo, declare e diga assim: Jesus, Pai, eu não quero mais pecar, eu não quero mais Te desobedecer. Eu não quero mais andar distante de Ti. Nunca mais eu quero me sentir rejeitado, porque, Pai, Você não rejeita ninguém. Pelo contrário, Paizinho. Ô Paizinho Celestial, Você está sempre de braços abertos para nos receber. Sempre. Como aquele filho pródigo que se afastou do Pai, gastou tudo que tinha em festa, em coisa que não presta, ficou na miséria e aí se lembrou do Pai e voltou para casa. Pensava que o Pai ia receber, ia torná-lo um empregado, um funcionário, mas o Pai recebeu de braços abertos.
O Pai perdoou, o Pai deu roupas de príncipe, deu um anel de autoridade, mandou fazer uma grande festa. O Pai o recebeu como filho amado. Então, assim é o nosso relacionamento com Deus, meu querido. Você que está me ouvindo agora. Pai, em nome de Jesus, muda a mente dessa pessoa. Espírito Santo, abre o entendimento dessa pessoa agora. Essa pessoa que continua com essa ideia de que não é digna, de que não deve se aproximar do Senhor. Pai, muda essa situação, muda essa coisa que foi implantada erradamente na mente dessa pessoa, porque ninguém é digno de estar na presença de Deus. Se fosse pelas nossas obras, nenhum de nós se salvaria, ninguém. Nem aquele mais bonzinho que você possa imaginar, Pai, ninguém. Mas não é pelas nossas obras, graças a Deus que não é, porque senão estaríamos todos perdidos. Mas é pela graça, é pelo sangue que Jesus derramou naquela cruz. Por aquele sangue inocente é que nós temos condição de nos aproximarmos e termos comunhão contigo, Pai. Mas para isso, Pai, é preciso que essa pessoa que nos ouve agora entregue o governo da sua vida a Jesus. Renuncie ao governo da sua vida. Renuncie agora aí, meu querido, você que está me ouvindo. Renuncie esse cargo de governador da sua vida e entregue o governo a Jesus Cristo, porque Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é o maravilhoso conselheiro. O profeta Isaías diz que Ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Emanuel, o Deus habitando conosco. É Jesus, querido, que quer governar a sua vida, mas Ele não vai governar na marra, não. Ele só vai governar se você deixar, se você, de livre e espontânea vontade, usando o seu livre-arbítrio, você entregar a Ele, dizer: Jesus, está aqui, eu entrego tudo a Ti. Tem até um louvor que diz: e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Repita aí, querido ouvinte. Diga agora para Ele: eu entrego, Jesus, tudo a Ti. Tudo a Ti. Te dou meu coração, como diz no louvor, e tudo que há em mim eu te dou. Dê a Ele essa direção e veja. Faça isso e veja o que vai acontecer na sua vida. Se jogue na presença de Deus. Se jogue na palavra de Deus. Siga essa palavra. Busque orientação. Ouça a palavra, ouça a rádio, ouça os irmãos pregando em outros programas. Aumente a sua fé. Procure uma igreja evangélica. Se integre na igreja. Se lance totalmente. Procure, venha aprender mais no Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, mas procure se aproximar de Deus por onde for. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. E desde já eu repreendo, em nome de Jesus, toda a tentação, toda a operação do inimigo contra a vida dessa pessoa que está aí agora recebendo tentação de todo lado. Já está repreendido. Levante o escudo da fé, meu querido, para que você possa apagar essas flechas inflamadas que o inimigo manda na sua vida. Em nome de Jesus, eu repreendo tentação de adultério, de roubo, tentação de suicídio para tirar a própria vida, tentação de mentira, de engano. Em nome de Jesus, está repreendido. Saia da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Toda a tentação, toda a operação do inimigo, saia em nome de Jesus. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, receba agora paz. Receba, em nome de Jesus, a presença do Espírito Santo na sua vida. Agora. E que o Senhor possa tomar conta da sua vida se você deixar. Que você deixe Ele tomar conta da sua vida. Deixe Ele operar na sua vida. E veja a glória de Deus, como disse Jesus. Creia. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, então creia. Com Jesus é assim, primeiro a gente crê, depois a gente vê. Em nome de Jesus, que isso tudo se cumpra na sua vida, meu querido. E se você crê e concorda com essa oração, diga aí, amém. Que quer dizer, assim seja feito na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, querido. Que maravilha.
do Senhor, não é? Que maravilha nós podermos receber de Deus tudo isso que Ele tem para nos dar, toda essa grande e maravilhosa palavra, perdão, direção. Deus é muito bom, viu? Olha, não tenho nem palavras para dizer o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez na sua vida agora, através dessa palavra, dessa oração, e o que Ele vai fazer cada dia que você continuar nessa busca, que você continuar de todo o coração buscando a Deus. Você nem imagina, como Ele mesmo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, aproveite disso em nome de Jesus, tá certo? E é uma bênção. Nós, aqui do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, se você quiser aprender mais, nos visitar pessoalmente, nós somos um ministério de ensino da palavra, não somos uma igreja formal, somos um ministério de ensino. Então você vai, é totalmente gratuito para aprender a palavra. Então, Bíblia aberta, nós abordamos ali vários temas que são base para a nossa fé e nos reunimos todas as quartas-feiras à noite, a partir das 8 da noite, às 20 horas, 8 da noite até às 9h30 da noite. Nossos encontros são ali na Casa de Recepções Requinte, que fica ali no Arruda, Requinte Recepções, e fica na rua José Austregésilo, número 156. É aquela rua que você vindo pela Avenida Bibiribe, no sentido da cidade para o subúrbio, quando você passa o estádio do Arruda, é a segunda rua à direita. Então é a rua do sinal, você entra ali e vai encontrar Requinte Recepções. Eu estou ali, minha esposa missionária Fátima Coimbra também, todas as quartas-feiras, de 8 da noite até as 9h30, tá certo? Aguardamos você para aprender mais sobre a palavra, para estar conosco, receber a oração também e juntos aí buscarmos esse Deus maravilhoso, tá bom? Então fique na paz e na graça do Senhor e nós voltamos amanhã com mais um tema para você aprender mais sobre a palavra de Deus e se aproximar cada vez mais desse Deus maravilhoso, ok? Fiquem na paz e até amanhã. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.